compartilhar a palavra de Deus. Algo que nós estamos vivendo. A gente não está pregando outra coisa que não aquilo que nós estamos vivendo. Porque precisamos de muita força, muita fé, muita coragem para enfrentar tudo que nós estamos enfrentando. Amém? Olha para perto de você, tem um vencedor perto de você. Tem um vitorioso perto de você. Não é? Pessoas que têm passado por muitas lutas, muitas provas, muitas dificuldades. E o Salmo 34, ele do versículo, eu só peguei o versículo 11 ao 19, eu ia ler tudo, mas disse, não, vou ficar aqui no 11 ao 19, que tem tudo que eu preciso falar. No versículo 11, foi Davi que escreveu esse salmo, ele diz assim, venham meus filhos e escutem, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-lo. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, Ele salva os de espírito oprimido. Nós juntos, versículo 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Amém? Pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Pai querido e amado, em nome de Jesus, invocamos a presença do Espírito Santo para que Ele venha ministrar essa palavra. Tem gente aqui hoje que está com fome da Tua palavra, está com sede da Tua palavra. Precisa ouvir uma palavra que venha diretamente do céu para o seu coração. Então, Pai, que Teu Espírito faça isso com total liberdade. Nós oramos e já Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Como eu dizia, queridos, eu falei aqui no domingo passado, junto com o grupo do ministério, sobre os vales que nós passamos muitas vezes na vida. E a minha palavra foi, como a palavra do pastor Rafael, uma palavra de gratidão. Você que tem sido meu companheiro de vale. Não é, querido? O apóstolo João fala, né? Vocês que são meus companheiros nas tribulações, aqueles que estavam junto com ele, vivendo o que ele estava vivendo. Então nós estávamos aqui agradecendo àqueles que têm estado ao nosso lado, que têm nos sustentado. Se não fossem essas pessoas que têm nos ajudado, nós não estaríamos aqui. Amém? E nós estamos falando nisso, e eu tinha falado do temor do Senhor, de Jó, e eu falei dos vales, e isso tudo ficou na minha cabeça. E aí eu peguei esse texto do Salmo 34. Na natureza, querido, os vales são acidentes geográficos, em geral no meio das montanhas, em geral no meio dos montes, né? E os vales, eles são muito frutíferos, eles são muito, tem muita vegetação, ele tem muita... É onde o gado se alimenta, é onde o gado bebe água. Então os vales, eles são exuberantes. Porque eles recolhem toda a água que vem das montanhas. Então, é por isso que eles são frutíferos, né? Eles têm essa vegetação exuberante. E nós dizíamos aqui que a nossa vida também tem momentos de altos e baixo. A nossa vida também tem os seus vales, não é? Os seus momentos difíceis. A nossa vida também tem momentos de afundamento, de declive, momentos em que parece que tudo puxa a gente para baixo. No entanto, assim como na natureza, esses momentos de vale
que nós passamos pela vida, eles são momentos de fortalecimento, eles são momentos de crescimento, eles são momentos de aperfeiçoamento na nossa vida, eles são momentos que preparam a nossa vida para os propósitos que Deus tem com a nossa vida. Esses momentos de vale preparam, às vezes, um novo tempo na nossa vida, ou às vezes preparam um resultado diferente na nossa vida. Amém? E Davi, queridos, é um exemplo para nós excelente, porque Davi foi um homem chamado por Deus. Quem aqui é chamado por Deus? Todos nós aqui somos chamados por Deus. Todos nós. Davi, sim, ele foi separado, ele foi ungido, ele foi escolhido para ser rei de Israel. Mas todos nós somos chamados, muitos são os chamados. Quem são os escolhidos? Aqueles que ouvem o chamado. Você é um escolhido. Porque houve um chamado e você atendeu o chamado. Está sentado aqui hoje, glorificando a Deus, exaltando a Deus. Ou você veio amarrado para aqui? Te forçaram a vir para cá? Um dia o chamado de Deus veio na sua vida e você escolheu seguir esse chamado. Lá atrás esse chamado veio várias vezes e você escolheu não seguir. Quem concorda comigo? Várias vezes o chamado de Deus veio na sua vida, mas você escolheu, não estou afim não, porque eu vou ter que mudar de vida, vou ter que parar isso, vou ter que largar aquilo, e não, então, mas aí veio uma hora que o chamado foi tão forte que você não aguentou, e aí você escolheu. A vida, queridos, é feita de escolhas. Tem gente que nessa manhã escolheu vir para a casa de Deus, ouvir a palavra de Deus, louvar a Deus, bendizer a Deus, encher o coração do Espírito Santo e da palavra de Deus. Tem gente que por outros motivos escolheu ficar em casa. Ou quem sabe está passeando no aterro. Não é? Cala a boca. Refreia a tua língua. Amém? Então, queridos, voltando para Davi. Davi foi um homem chamado por Deus. Eu quero que você tenha coragem, assuma e vira para a pessoa que está perto de você e diz assim: eu sou um homem ou uma mulher chamado por Deus. É isso aí, assume isso. Assume isso. Eu sou um homem chamado por Deus. Você pode não me gostar, mas Deus gosta de mim, Ele chamou e Ele tem um propósito com a minha vida. Quando você fala que você é chamado, quando você diz que você é chamado, você está dizendo que você é um escolhido, você está dizendo que Deus tem um propósito com a sua vida. E se a gente olhar para a vida de Davi, querido, a gente vê que desde o chamado que ele teve, quando Samuel foi ungir ele, não é? Desde o chamado até ele assumir o reino em Israel, em Jerusalém, ele passou por um longo período de preparação, onde ele passou por vários vales. Davi foi chamado, até chegar lá em Jerusalém, ser coroado rei. Ele passou por um longo período de preparação. Quem aqui é chamado? Quem aqui Deus tem um propósito? Entre o chamado e o propósito, você vai passar por muitos vales. Não adianta me repreender em nome de Jesus. Vale faz parte da vida do cristão. Porque é onde a gente cresce, é onde a gente amadurece, é onde a gente adultece, é onde a gente vira discípulo de fato do Senhor Jesus. Então Davi foi um homem que viveu isso, e ele diz, né? Ainda que eu ande pelo vale, foi ele que falou, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Amém? Né?
Quem já viu a figura de um pastor, ele traz um cajado, e às vezes você vê até por aí um cajado que a ponta dele é assim. Já viu um cajado? Que a ponta dele é assim, parece um anzol, né? Então, o pastor, ele tem um cajado, sabe para que serve aquilo ali? Sabe? Para puxar a perna do bicho quando ele sai do caminho. Amém? Eu sou literalmente um que fui assim. Deus me puxou pela perna e me trouxe. Amém, queridos? Amém. Isso é outra história, você nunca ouviu essa história. Queridos, olha só, estou falando isso para lembrar que Davi aqui tinha acabado de passar por um desses vales. Ele ainda não era rei. Ele ainda não tinha chegado ao propósito maior que Deus tinha para a vida dele. Ele tinha acabado de passar por um vale que tinha sido, outra vez, um preparatório para aquilo que Deus queria, transformar ele num grande líder, num grande rei, né? Então, queridos, os vales, trazendo de Davi para nós, os vales nos preparam para os propósitos que Deus tem com a nossa vida. Talvez você diga assim, propósito, os vales nos preparam para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Aquilo que Deus quer que a gente faça na nossa vida. Os vales preparam uma igreja para viver um tempo novo. Os vales preparam, o Brasil está sendo preparado para viver um tempo muito melhor. Oh, minha gente, a gente é cristão, a gente vive pela palavra de Deus. O Brasil está padecendo tudo que ele está padecendo à toa. Vem algo muito especial da parte de Deus para esse país. As coisas vão mudar, querido. Porque tudo isso não está vindo à toa. Os vales preparam uma família para um novo tempo. Os vales, um dos grandes vales da minha vida foi a perda do meu pai. Mas foi quando eu virei gente. Não tinha papai. Foi um grande vale na minha vida. Mas depois minha mãe testemunhava. Depois que teu pai morreu, você se tornou uma outra pessoa. Porque aí a responsabilidade de cuidar da mamãe, a responsabilidade de cuidar da Maria, nossa secretária lá de casa, não é? Eu lembro meu pai, olha só, quando eu for embora, cuida da tua mãe. Quando eu for embora, o caçula sempre sofre, né, minha gente? Os outros casam e vão embora. Aí o caçula está em casa, ó, quando morrer, cuida da tua mãe, tá? Pega o pecúlio dela, dá lá, cuida da Maria até o último dia. E eu cuidei da Maria até o último dia, fiz parte do sepultamento dela. O pastor João Edson estava junto comigo lá, no dia que nós fizemos o sepultamento da Maria. Ela andava por aqui. Você lembra dela, não é? Então, queridos, Davi aqui, ele estava sendo preparado. E aí ele fala, ele chama a atenção daqueles que estavam ouvindo ele, dos benefícios que trazem o temor de Deus. Lembra semana passada, a gente estava falando que ele deu uma palavra dura para Jó, para trazer Jó de volta para debaixo do temor de Deus. Porque as pessoas, às vezes, pelas coisas que acontecem, elas endurecem o coração, se revoltam, ficam com raiva e saem debaixo do temor de Deus, pensando que vão encontrar a bênção. Longe do temor de Deus não tem bênção, queridos. E aí ele foi duro com Jó, deu uma palavra dura para ele. Você fala tanto para os outros e agora quando chega a tua vez tu não quer sofrer? Então, ele foi uma palavra dura para trazer Jó de volta para debaixo do temor de Deus. Amém? Vocês estão aí? Amém.
E dizem aqueles que sabem mais do que a gente, querido, que esse foi um dos piores momentos na vida de Davi, que ele escapou por muito pouco. Ele teve muito perto de ser morto. E ele foi salvo por por uma ação soberana de Deus na vida dele. Só que esse vale, esse momento difícil que ele passou, fez Davi aprender muitas coisas, fez ele aprender várias coisas. Se você ler esse salmo, ele fala do temor a Deus, ele fala de obediência, ele fala sobre submissão, ele fala de confiar em Deus, ele fala de humildade, ele fala de relacionamento com Deus, ele fala de relacionamento com pessoas, ele fala do cuidado que a gente tem com as nossas palavras, o cuidado que a gente tem que ter com as nossas escolhas, com as nossas ações. Então, querido, os vales, eles são didáticos. Obrigado, minha esposa. Não é? Os vales, eles são didáticos, eles nos ensinam alguma coisa. Burro, me desculpa, burro é aquele que não aprende nada no momento de vale. Porque ele não cresce, ele não amadurece. Então fica batendo de mimimi o pé, brigando com Deus, em vez de aprender. Meu irmão, aprende e cresce. Quem teve um pai ou uma mãe, como eu tive, que quando eu fazia das minhas, ela virava para mim e dizia: aprendeu agora? Eu te avisei, eu te falei. Agora que sofreu na carne, aprendeu? Então, queridos, rumo aos propósitos, aquilo que Deus quer fazer na vida da gente, aquilo que Deus quer que a gente realize, que essa igreja realize, que esse Brasil se transforme, rumo a esses propósitos que Deus tem, vida em abundância, esses propósitos em cima das promessas de Deus para nós também passamos por vales. Amém? E eu sei que quando eu falo que tem vale, você viu o silêncio, fica total, querem que é só vitória, 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 vitória. Mas, minha irmã, para você chegar na vitória, tem que passar pelo vale. Então, queridos, nós também atravessamos muitos vales, querido. E todo vale na nossa vida, todo vale nesse país, todo vale numa família, todo vale numa igreja, ele tem um propósito, há uma intenção positiva de Deus por trás daquele vale. Deus permite aquele vale porque Deus tem uma intenção positiva com aquele vale, com aquela dificuldade. Tem algo que Deus quer que a gente aprenda ali, que a gente seja ensinado para nós ali. E Davi, queridos, ele nesse vale, nesse período que ele passou aqui no Salmo 34, ele aprendeu isso e ele fez questão de ensinar. Então ele chama aqui nesse salmo, ele é um salmo que considerado um salmo didático, ele diz: me escutem. Que aí já é uma coisa difícil, é ser escutado, né? Davi diz: me escutem, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Olha o temor do Senhor, meu irmão. A bênção está onde está o temor do Senhor. Se o temor do Senhor está dentro de uma casa, a bênção está ali naquela casa. Se o temor do Senhor está num país, ali está a bênção de Deus. Amém, queridos? Aonde não existe temor do Senhor, não existe bênção. Pode existir misericórdia, pode existir compaixão de Deus, mas a bênção do Senhor é para aqueles que o temem. Amém? Vocês estão aí, minha gente? Então ele disse: eu vos ensinarei o temor do Senhor, eu vos ensinarei a obediência, eu vos ensinarei a humildade, eu vos ensinarei a submissão a Deus. Davi fala de uma porção de coisas, porque tudo isso, querido, a gente aprende. Às vezes a gente tem a sorte de crescer numa casa onde se ensina isso desde cedo. Amém, querido? Às vezes
Às vezes não, querido. E aí, a vida traz os vales para a gente crescer, para a gente aprender. Quem é que aqui nasceu e quando olharam no berço disseram, que criança humilde. Meu Deus, como esse menino tem temor a Deus. Querido, se você hoje tem temor a Deus, quem aqui tem temor a Deus? Você aprendeu isso. Alguém te ensinou. Bate na boca. Não fala besteira. Morreu meu pai, ficou minha mulher. Bate na boca, para de falar besteira. Amém, querido? E eu gosto muito quando ela faz isso. Porque a ficha cai. Sabia que pastor também fala besteira? Você só conhece pastor santo, né? Sagrado. Aqueles que andam nas alturas. Graças a Deus, aqui na igreja não tem ninguém assim. Aqui é todo mundo humano. Amém? Pensa que Birigui, essa santidade que ele passa aqui, vai morar com ele. Amém, queridos? A gente brinca um com os outros. Então, queridos, às vezes a gente aprende em casa. Às vezes a vida nos ensina. Você aprende com a vida. Você aprende com as situações que você passa. E aí Davi fala, você ama a vida? Quem é que ama a vida? Né? Tem gente brigando para se vacinar. Mas brigando, inventando atestado médico para se vacinar. Por quê? Porque ama a vida, não quer morrer não. Minha sogra está lá com 83 anos e disse, não, se Deus quiser, ano que vem vou fazer 84, se Deus quiser, vou chegar aos 90. Está sempre reclamando da dor aqui, dor ali, mas quer viver. Ela rejeita tudo, menos comida. Botou comida, não, eu tenho que comer para viver. Não estou com vontade não, mas vou comer. Amém, querido? Davi fala assim, você quer vida, você ama a vida, quer longevidade. Quem quer chegar aos 90 aqui, minha gente? Quer longevidade, né? Para ver o chamado de Deus na tua vida, para ver o propósito de Deus se cumprir na tua vida. Amém, querido? Davi está oferecendo, você quer ter uma vida longa, você ama, quer ver teus filhos crescerem, quer ver teus netos, quer seguir a tua vida. Quando Deus fala, Ele pede alguma coisa, né? Então Ele pede aqui, né? Ele está falando, Ele pede, Deus hoje Ele pede a nossa participação ativa. Quem é que está numa participação ativa com o que Deus pede? Você. Você está aqui. Vai dizer que a tua vida está um mar de rosas? Quem aqui diz, a minha vida está longe de ser um mar de rosas? Mas tu está aqui. Você está ativamente querendo ouvir a Deus, querendo agradar a Deus, querendo fazer o que Deus quer. Já tem outros, queridos, que lidam com a voz de Deus passivamente, indiferentemente. Não é? Eu falei com uma pessoa essa semana, não, porque eu sou uma vítima, não, porque eu sou uma vítima, não, porque eu sou uma vítima. Eu digo, meu filho, enquanto ficar, eu sou uma vítima, você vai ficar vítima para o resto da vida. Ah, só eu sei. Sim, só você sabe. Você entrou nesse papel, saia desse papel. Ah, o meu coração está duro. Quem foi que endureceu o coração? Você. Então, amolece o coração. Amém, queridos? As pessoas querem tudo do céu, cai do céu. Quer ganhar dinheiro, não quer trabalhar. Quem quer isso aqui? Queridos, essa pessoa, né?
Aquela pessoa que se vitimiza, eu fui injustiçado, eu sou uma vítima, a culpa é dos outros, como é que Deus deixou isso acontecer? Ela fica nesse lugar aí, ela fica nesse vale, não vai sair do vale não, meu irmão. E você sai de perto, senão ela te carrega para lá. Amém? Ela leva você para o vale também. Amém? Já chega os teus, né? Não precisa pegar vale dos outros. Então, quer sair do vale? Quer prosseguir? Quer avançar? Tem algo de bom para Deus lá na frente para você. Fala aí para o teu irmão. Tem algo de bom lá na frente para você. Tem algo de positivo lá na frente que Deus vai trazer para a tua vida. Hoje você não está vendo, hoje você não está enxergando, mas se Deus está permitindo isso acontecer, é porque Ele está preparando algo para você lá na frente. Dias melhores virão. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Deus fala e Ele pede, refreia a tua língua do mal. Olha aí, cuidado com o que você fala. Cuidado com as suas reclamações, as suas blasfêmias, as suas queixas, a sua murmuração. Cuidado com o que teus lábios falam. Interessante, querido, isso aqui eu achei fantástico, porque a gente conhece, mas sabe, mas às vezes parece que cai de uma outra forma. O temor de Deus, temor a Deus, a gente demonstra com palavras. Não é com Bíblia debaixo do braço. O temor a Deus eu demonstro para aqueles que estão perto de mim com as minhas palavras. Ouvindo uma pessoa, você sabe se ela tem temor a Deus ou se ela não tem. Amém, querido? Amém. A boca fala, né? O temor a Deus a gente demonstra com as palavras. Aquilo que os outros ouvem, que sai da nossa boca, palavras que nós dirigimos a Deus, palavras que nós dirigimos para as pessoas, palavras que nós dirigimos para as situações. Lembra semana passada dizendo que hoje o que mais se ouve é maldito. Maldito isso, maldito aquilo, maldito não sei o quê. Uma pessoa que está falando isso, querido, não tem temor a Deus. Como disse o pastor Rafael aqui. O que ela está semeando? É bênção quando você chama alguém, alguma coisa de maldito? É bênção que você está semeando? Tanto que Davi, o mesmo Davi que escreveu o Salmo 34, lá na frente no Salmo 39, ele diz, Deus, coloca uma mordaça quando eu estiver diante dos ímpios. Ímpio é aquele que não tem relacionamento com Deus, não tem uma vida de piedade. Ímpio, ele não tem uma vida, ele não tem um relacionamento com Deus, ele não tem temor a Deus. Você conhece algum ímpio, uma pessoa que não tem? E Davi diz assim, Senhor, põe uma mordaça. Por quê, querido? O ímpio, ele te provoca. Ele debocha de você. Ele debocha da tua igreja. Ele debocha dos pastores, ele debocha de tudo, ele te provoca. Cadê teu Deus? Não estava orando? Não estava na campanha? E agora? Então, Davi dizia, Deus, coloca uma mordaça na minha boca, porque ele sabia que se ele abrisse a boca, ia dar ruim. Amém, queridos? Tem certas pessoas que a gente, na presença delas, tem que ficar calado. Outro dia eu estava conversando com o irmão, e a gente falando uma porção de coisa, e ele falou assim, Roberto, você tem praticado o dom do silêncio? Eu disse, que negócio é esse? O dom do silêncio. Fica calado. Boca fechada, não entra mosca. E é verdade, queridos. Tem horas que a melhor atitude espiritual é ficar calado. Principalmente se tiver alguém te
provocando, te atacando, rindo de você, debochando de você, aí é que você tem que ser espiritual e colocar uma mordaça. Já não chega a máscara, bota uma mordaça também. Aquilo que bota no pitbull. E aí Davi fala lá, né, para ele, Senhor, coloca uma mordaça para mim não pecar com a língua. Vamos falar a verdade, querido, que não é só ímpio que provoca a gente, não. Tem uns santos que também botam a nossa língua à prova. Amém? Não tem uns santos aí que às vezes te provocam, te atacam, então a tua vontade é abrir a boca e soltar umas coisas, mas você não solta porque você é um homem de Deus, uma mulher de Deus e está buscando o propósito de Deus para a sua vida. O vale pode estar difícil, mas eu vou avançar, eu vou prosseguir, porque eu sei que tem coisa boa chegando por aí. Uma salva de palmas ao Senhor. Eu estou simplificando aqui, né? Mas Deus ainda pede outras ações. E ações que exigem de nós um empenho. Ações que exigem de nós um sacrifício. Eu descobri esses dias, isso é novo para mim, eu sou um homem curioso, então estou sempre correndo atrás de alguma coisa. De onde vem a palavra sacrifício? A palavra sacrifício vem de sacro ofício. Queridos, às vezes é um sacro ofício ficar calado. Não responder a alguém. É um sacro ofício. Não murmurar. Não se queixar com tudo que está acontecendo. Então, Davi mostra para a gente, querido, que temer a Deus é muito mais do que frequentar uma igreja. Não é que uma pessoa frequenta a igreja, significa que ela tem temor a Deus no coração. Amém? Espero que sim. Mas Davi fala aqui, ele está pedindo. Deus fala, Deus pede. Olha, vocês querem longevidade, vocês querem ver o bem, vocês querem ver as bênçãos de Deus na vida de vocês, querem ser abençoados, querem ver Deus estar sempre acrescentando na tua vida. Ele fala aqui, tem coisas que você vai precisar de um certo empenho, uma certa disposição. Vai ter que tomar cuidado com as palavras que saem da sua boca. Você vai ter que se afastar do mal, vai ter que se desviar. Como é Davi, Jó era descrito, né? Um homem que se desviava do mal. Você vai ter que praticar o bem, vai ter que procurar a paz, se empenhar por alcançar a paz, às vezes é um grande sacrifício. Exige muito de você. Infelizmente, querido, nem sempre a gente faz essas coisas por livre e espontânea vontade. Nem sempre. Amém? Então, para a gente aprender a praticar essas coisas, a viver essas coisas, os vales aparecem. Desesperador, né? Mas se a gente não aprende por livre e espontânea vontade, eu a partir de hoje vou refrear a minha língua. A partir de hoje eu não vou falar mal de ninguém. A partir de hoje eu só vou buscar o bem. A partir de hoje eu vou ser um pacificador. Aonde eu chegar, a paz vai chegar comigo. A partir de hoje, se alguém me atacar, eu vou ficar calado. A gente não faz isso por livre e espontânea vontade, querido. Às vezes. E aí, o que é que vem acontecer nas nossas vidas? Os vales. Porque nos vales, a gente aprende a fazer essas coisas. Os vales, eles nos ensinam. Me desculpe falar, querido, mas todo crente, para crescer, para não ser um crente medíocre é aquele que é médio. Ele precisa de um vale. Todo pastor, todo diácono, todo líder, para crescer, ele precisa de um vale. Pode me amarrar, meu irmão. Pode me amarrar, está amarrado em nome de Jesus. Pode falar, está repreendido em nome de Jesus. Continua sendo medíocre. Medíocre, gente, não é burro, ignorante, não. Medíocre, aquele que é médio. Quem é que queria ser? Eu quero ser acima da média. Amém? Eu quero, quando chegar ali no Mercadez, esse aí é diferente, me devolver o troco.
Entendeu, queridos? Então, todo crente, para crescer, para amadurecer, quem aqui não quer crescer, diga amém. Graças a Deus, a igreja está atenta, ouvindo o que Deus está falando. Louvado sejam vocês! Então, queridos, a gente tem que olhar para a nossa vida. Quem aqui já passou por muitos vales? Muito, não foi um não. Para de reclamar dos vales, eles vieram porque você precisava. Para de murmurar, para de se queixar, para desse mimimi, sou vítima, sou vítima, sou vítima, ninguém gosta de mim, ninguém me olha para mim, ninguém fala comigo, sou eu, fico sozinho, sozinho. Sai daí, meu irmão. Amém? O quartel lá em Jericinó, quando a gente estava lá nas campanhas de Jericinó, e a gente andando, e o tenente dizia, olha, fica de olho vivo, porque aqui tem muita cobra. Então, garoto de 18 anos, né, tudo grudado no outro. Alguns ali nunca viram uma cobra. A gente andava junto, o tenente vinha, pegava uma dinamite e jogava na gente. Era aquela dinamite que fazia um barulhinho ali, era uma bomba mais forte, né? Para a gente... Vamos fazer o que tem que fazer. Amém, queridos? Vocês me amam? Cadê a Jurema Carneiro? Estou falando besteira aqui, Jurema. Jurema Carneiro sempre fala isso para mim, não é? Então, queridos, a gente tem que entender que esses vales que a gente já passaram, eles nos fizeram crescer. Alguns de nós, querido, era para não estarmos mais aqui. Não como pessoas humanas, mas longe de Deus. Mas nós conseguimos avançar. Se você olhar para a Bíblia, tem homens e mulheres de Deus, todos eles foram pessoas que passaram por vários vales. E foram os vales que transformaram eles em quem eles foram. Então é para você animar teu irmão, tua irmã. Falar pode, não está de máscara? Fala com o teu irmão, meu irmão, são os vales que você tem passado, que tem transformado você em quem você tem se transformado. Amém, queridos? O pastor Rafael estava aqui falando, podia estar internado, podia estar entubado, estava falando de coisas que ele viveu recentemente, e está aqui vivo, dando glória a Deus, louvando a Deus. Ele não é mais aquela pessoa lá de trás, garanto que não é. Foi um vale, querido. Mas ele avançou, prosseguiu. Amém? Tinha uma pessoa se queixando comigo, aliás, testemunhando comigo, que tinha um pai que era muito violento, que se lembra do pai batendo na mãe. E que muitas vezes chegava em casa, o pai espancava os filhos. Então, um pai que tinha marcado muito a vida dos filhos pela violência, pela agressividade, pelas palavras duras, pelos palavrões. Então, um pai que tinha sido um mau pai, se podemos dizer assim. O que é que aconteceu com esse pai? Teve uma doença. Não foi Covid. Foi lá atrás, querido. O que aconteceu com esse pai? Esse pai caiu de cama, parou de falar, não andava mais, passou a depender completamente da família. E aquelas coisas que só o amor explica, essa mulher que era espancada por ele, cuidou dele. Esses filhos que apanhavam dele, cuidaram dele. Cuidaram. Ele voltou a falar, ele voltou a caminhar, voltou até a trabalhar. E dizia esse rapaz, que compartilhava comigo, né, que o pai dele se transformou numa pessoa mansa. Amém, queridos? Os vales, eles fazem isso, querido, eles amansam a vida da gente. Você já reparou
que os avós não são as mães e os pais que eles foram para os filhos. Com os filhos eram duros. Com os netos, neto pode tudo. Não é verdade, querido? Por que essa mulher ficou? Porque agora ela é a avó? Não, a vida amansou ela. Amém, queridos? Então a gente vê isso, né? Tem um exemplo, que a Bíblia diz que o homem mais manso que existia na face da terra era Moisés. Não, errei. É Moisés mesmo, não é? Isso mesmo. E Moisés tinha matado um homem. Mas foram 40 anos de deserto, querido. 40 anos de deserto amansa qualquer um. Amém, queridos? Então, querido, o que eu quero dizer, trazendo isso para a nossa vida, já vou terminar. Os vales, todo vale que acontece na nossa vida, existe uma intenção positiva de Deus por trás. A princípio, você diz, eu não vejo nada de positivo. Davi também não via, Moisés também não via, Abraão também não via, mas chegou o dia que eles enxergaram por que é que eles tinham passado. Então, meu irmão, se você hoje vive um vale, existem muitos vales, querido, o vale da doença, o vale da ingratidão, o vale da perda, o vale da injustiça, existem muitos vales, né? Tem muitos vales, vale de conflitos na vida de relacionamento, existem muitos vales. Por trás de todo vale, existe uma intenção positiva da parte de Deus, que é o nosso amadurecimento, que é o nosso crescimento, é nós encontrarmos novos resultados, é nós darmos novos frutos na nossa vida. Vocês estão aí? Amém? Amém? Então presta atenção, já estou terminando. Enquanto a gente fica brigando com os vales, enquanto a gente fica brigando com Deus, fica brigando com as pessoas, enquanto a gente fica brigando com essas situações que nos afundam, enquanto a gente fica botando a culpa em alguém, enquanto a gente fica questionando a Deus, a gente não sai do vale. É por isso que às vezes você tem que sacudir uma pessoa, levanta, Jesus sempre fazia isso, levanta, ele mandava levantar, ele mexia com as pessoas, porque senão as pessoas ficam ali acomodadas, está aí de mimimi, para com esse mimimi, mas tem Deus para te dar do que o diabo para roubar. Eu sei que você está sofrendo, eu sei que está doendo, mas Deus ainda não acabou com você, você está vivo, e Deus ainda tem coisas para realizar na tua vida. Presta atenção nisso aqui, querido. No momento que a gente diz para Deus, já entendi, Senhor. Vem um vale, querido. E você diz para Deus, já compreendi, Senhor. Já sei por que o Senhor está deixando isso acontecer. No momento que eu me submeto ao que Deus permite acontecer na minha vida, com humildade, tudo começa a mudar, querido. Principalmente dentro da gente. Já sei, Senhor. Obrigado, Senhor. Olha para trás, queridos. Quantos vales que você já passou? Quantos vales que você já superou? Então, no momento que você enxerga isso, já entendi, Senhor. Lembra aquela historinha que eu contei? Do homem que entrou numa rua e caiu no buraco? Aí teve dificuldade de sair do buraco. No dia seguinte ele entrou na mesma rua. Viu o mesmo buraco, se jogou no buraco. Aí ele teve grande dificuldade para sair, mas saiu. Outro dia, terceiro dia, ele passou na rua, viu o buraco e passou de lado. E no outro dia, ele entrou numa rua que não tinha buraco. A vida é feita de escolhas, minha gente. Não se joga no buraco. Não se joga nesse vale. Esse vale não veio para te afundar, veio para te levantar.
Deus usa essas coisas para cooperarem para o teu bem, para a tua família, para aqueles que estão ao redor. O Brasil não está passando pelo que está passando à toa. Dias melhores vão vir pela frente. Deus vai fazer coisas novas pela frente. Deus vai realizar coisas novas, minha gente. Eu acho importante esse ponto que eu falei. Quando você diz, não, eu já entendi. Eu sei, Senhor, está um vale, está difícil, mas eu vou avançar. Eu vou prosseguir. Se o Senhor permitiu, o Senhor tem propósitos que cooperam para o meu bem. Então eu prossigo. Queridos, na hora que a gente entende isso, muda alguma coisa aqui dentro. Você encontra uma força para prosseguir que você não tinha. Amém? Então, queridos, aguenta. O vale está difícil? Aguenta. Você está aprendendo alguma coisa aí no meio desse vale. Deus está te ensinando alguma coisa. Deus está chamando a tua atenção para alguma coisa que você não estava. Deus tem um propósito com a sua vida. E eu queria que você dissesse, meu irmão, esse vale vai passar e vai trazer algo de muito positivo na tua vida. Amém? Repita, olha para trás, olha para o lado, olha para frente, olha, esse vale vai passar e vai trazer algo de muito positivo para a sua vida. Esse vale de Davi aqui passou, querido. Foi o último? Não. Ele ainda teve um outro vale que foi pior. Que ele foi parar dentro de uma caverna. Mas da caverna, ele foi para o palácio. Profetiza aí para o teu irmão, meu irmão. Isso é contigo, meu irmão. Vai sair da caverna, vai sair do buraco, vai sair do vale, vai para o palácio, nem que seja o palácio do catete, mas vai. Amém, queridos? A gente brinca porque é difícil, né, querido? O vale está difícil, querido. Vamos reconhecer que está difícil? Mas se Deus está permitindo que a gente passe por tudo isso, há um propósito. O Brasil não foi esquecido por Deus. Você não está esquecido por Deus. Tua família, a igreja de Nova Vida do Catete não foi esquecida por Deus. E se nós estamos enfrentando esse vale está fazendo a gente crescer, amadurecer, buscar novos caminhos, buscar novas ações, colocar palavras novas na minha boca, na nossa boca, estou falando comigo mesmo, né? Colocar palavras novas na nossa boca, porque esse vale vai passar. E vem algo de muito positivo que vai cooperar para o seu bem. Amém? Dá uma cotovelada no teu irmão. É contigo, meu irmão. É comigo, meu irmão. É conosco. É com essa igreja. É com esse país. É com essa denominação. É com cada família aqui representada. É com cada um de nós. Esse vale vai passar e algo muito bom vai chegar à nossa vida. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor. Amém? Peço uma ação sua, fique de pé. Amém? Fala para o teu irmão, meu irmão, essa palavra é a tua cara. Fala para ele, fala. Essa palavra é a tua cara. Amém, queridos? Eu sei que vale é difícil, minha gente. Passar a perda de alguém precioso é muito difícil. Passar pela doença, passar por dificuldade financeira, brigas, conflitos, são coisas que são muito difíceis, querido. Mas se Deus tem permitido, Ele tem permitido porque Ele tem um propósito.
Amém? Eu quero que vocês deem frutos. Amém, queridos? Então, essa pandemia, que aos nossos olhos é um grande vale, ela vai fertilizar esse país. Queridos, se eu não acredito nisso, eu não acredito na palavra de Deus. Amém, queridos? Não é palavra para você ficar animadinho, não. É porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e o seguem segundo o seu propósito. Amém? Então Deus tem como transformar qualquer vale na nossa vida em algo de positivo, de muito bom. Amém? Abaixa a sua cabeça, querido. Eu queria que você elegesse aí diante de Deus. Onde está o seu maior vale? Aonde está o seu maior desafio? O que tem ocupado teus pensamentos? Talvez o vale de alguns seja preocupação com pessoas, com família, com dinheiro, com profissão, com saúde. Cada um de nós aqui, queridos, tem o seu vale. Mas não se esqueça do que Davi disse: ainda que eu ande, ou que eu passe, não é isso? Ainda que eu ande, que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu está comigo. Então esse vale, queridos, um dia vai acabar. A pandemia um dia vai acabar. Aquilo que nós estamos sofrendo de maior, um dia vai passar. E Deus vai fazer novas coisas, vai fazer outras coisas. Então, Pai querido, eu queria que o Teu Espírito Santo fortalecesse o meu irmão. Alguns aqui, Pai, estão vivendo um vale que tem sido muito difícil. Alguns nem dormem, Pai. Alguns estão angustiados, aflitos, como disse aqui Davi, que ele ficou aflito, angustiado, porque por um triz a vida dele não se perdeu. Então, Pai, eu oro para que o Senhor fortaleça o meu irmão. Nós reconhecemos que ele está passando por um momento de vale, mas há algo além do vale. O Senhor tem algo do outro lado do vale para a vida dele, para a vida dela, para a sua família. Então, fortalece o meu irmão a continuar, a prosseguir, a trabalhar, a se relacionar, a fazer o que está ao alcance dele, como disse o pastor Rafael, fazer o que está ao seu alcance de fazer. Faz aquilo que está ao seu alcance, que você consegue fazer, se empenha, né? Faz o sacro ofício de buscar a paz, de calar a boca, de não botar palavras na sua boca que jogam você para o buraco, palavras precipitadas que te levam para o precipício. Meu Pai, ajuda cada um de nós, ajuda a igreja de Nova Vida do Catete, Pai, a atravessar esse vale, ajuda esse Brasil brasileiro a atravessar esse vale, ajuda essas famílias de 500.000 pessoas, Pai, a atravessarem esse vale, Pai, que o Teu cajado esteja ali consolando, confortando, dando ânimo, dando vigor, a olhar para frente, a prosseguir, apesar de tantas perdas, tanta tristeza. Pai, pega cada um aqui pela mão, como um pastor, Pai, quando vê a ovelha se desviar, ele vai lá com o cajado e puxa ela de volta, e bota ela de volta dentro do rebanho. Toma cada um de nós nas Tuas mãos, Pai, e nos dá força para enfrentar o que nós precisamos enfrentar e colher, Pai, aquilo que o Senhor tem de melhor
para a vida de cada um de nós. Aquele que chegou aqui cheio de tristeza, de desânimo, deprimido, para baixo, derrubado, levanta, meu Pai. Tira essa pessoa desse precipício, tira, Pai. Traz ela de volta, levanta ela, Pai. Restaura a vida dela, como o Senhor restaurou a vida de Jó. Restaura a vida dele, restaura a vida dela, para experimentar tudo que o Senhor ainda tem para a vida dele e para a vida dela. Muito obrigado, Pai. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome.